Solicitamos a gentileza de se acomodarem, por favor. Nós já reiniciaremos o painel de número 4, é o último painel. Em seguida, teremos a palestra magna de encerramento com o professor Dr. Carlos Carlotti, nosso magnífico reitor da Universidade de São Paulo, acompanhado pelo professor Dr. Giovanni Guidottieri. Antes de iniciarmos o painel, nós teremos aqui uma fala breve pelo professor Fernando Facuri Scaff. Só um minutinho, por favor. Professor Fernando Facuri Scaff é o diretor-presidente da Fundação Arcadas e nos falará sobre o lançamento do Fórum das Fundações. Você vê de onde que ele vai querer falar na mesa. Muito bem, senhoras e senhores, antes de compor a mesa do nosso painel do número 4, vamos ouvir palavras do professor Fernando Facuri Scaff, que é o nosso diretor-presidente da Fundação Arcadas, nos falará sobre o lançamento do Fórum das Fundações. Por favor. Bom, só para um aviso rápido, que é o seguinte, no seguinte sentido, nós estamos organizando uma carta compromisso em defesa das fundações de apoio, como se fosse uma espécie de um embrião, um fórum que a gente pudesse criar para discutir estes assuntos, dentre outros. Portanto, quem apontar o QR Code vai verificar um pedido de dados básicos, nome de fundação que representa, coisas assim, para que nós possamos ler o documento, firmar o documento e, a partir daí, termos uma base para novos encontros e novas discussões. Então, acho que isso é importante, o documento está aí sob censura de todos, tá certo? Para que nós possamos não perder a memória e a continuidade do que está sendo discutido aqui. Era apenas esse aviso. Richard. Olha só, hein? Você me... Muito obrigado ao professor Fernando Facuri Scaff. Vamos ouvir também uma palavra agora aqui do nosso sempre conselheiro do CNJ e também juiz do Tribunal de Justiça, o doutor Richard Paikin, por favor. Eu não tenho vínculo nenhuma com fundações, posso assinar qualquer carta, né? Me eximindo de qualquer outro tipo de compromisso, mas o fato é que, iniciando a minha pesquisa, como já tinha mencionado na mesa, é possível nós verificarmos, então, uma série de questões jurídicas que precisam ser resolvidas o mais rápido possível, até para garantir segurança jurídica, né, em todas as relações, não só de gestão, financeiras, né, das fundações e também a bem do principal objeto de atividade das fundações, que são os serviços públicos, e aqui nós colocamos educação, saúde, dentre tantas outras ações, né? Vocês puderam ver na manhã vozes novas. Eu, particularmente, né, não tinha ouvido a opinião de alguns desses professores, pelo menos não tinham escrito, mas é possível observar grandes avanços. Esses avanços precisam ser
registrados, precisam ser ampliados, precisam ser debatidos, não só, evidentemente, aqui no Estado de São Paulo, mas em todo o país, precisamos avançar. E esses questionamentos, que não têm soluções fáceis, e aqui eu relembro Harry Mencken, né, quem nunca teve a oportunidade de ler as obras dele, leiam, né, foi um jornalista e crítico do início do século XX, né, um jornalista norte-americano. Ele dizia, escrevia que para cada questão complexa temos sempre uma resposta simples, clara e totalmente errada, né? Então, é preciso que nós avancemos nesses debates que estão sendo colocados neste colóquio, e isso também com a participação das senhoras e senhores e também das fundações, que com certeza vão também aderir a essa carta de compromisso. Vamos conseguir avançar nos debates e buscar soluções para questões jurídicas postas e que abalam a segurança jurídica e que abalam muitas vezes a eficiência dos serviços que são prestados. Era basicamente isso que eu gostaria de registrar. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Richard Paikin. Vamos então para a composição do nosso painel de número 4, que abordará a gestão e efetividade das fundações de apoio. Convido para que presida a mesa do painel de número 4, Dr. Arnaldo Rossepian Júnior, diretor-presidente da Fundação Faculdade de Medicina, procurador de Justiça aposentado e também conselheiro do CNJ de 2015 a 2019. Muito obrigado, Dr. Arnaldo Rossepian. Como palestrantes, teremos Dr. Felipe Neme de Souza, diretor de Gestão Corporativa da Fundação Faculdade de Medicina. Por favor. E ainda, Dr. Flávio Barbarulo Borgherese, é o diretor jurídico da Fundação Butantan e presidente do Conselho Fiscal da Fundação Faculdade de Medicina. Por favor. Passo a palavra ao presidente da mesa, o doutor Arnaldo Rossepian Júnior, lembrando que logo após este painel nós teremos a palestra magna de encerramento com o nosso reitor da Universidade de São Paulo, o professor doutor Carlos Carlotti. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo a todos. Eu estou muito feliz em presidir esse último painel, porque, afinal de contas, estou em casa. Tenho aqui, à minha esquerda, o Felipe Neme, que é o diretor de gestão da Faculdade de Medicina, e do lado direito, o presidente do Conselho Fiscal, Flávio Borgherese, procurador do município de Carreira, e aqui à minha frente, o Guilherme Bueno, que é o diretor jurídico da Fundação Faculdade de Medicina, também procurador do município de Carreira, com uma folha vasta de serviços prestados ao Estado e ao município. Eu falava para o professor Giovanni Cerri, professor Scaff, Richard Paikin e meus amigos e amigas, o tema fundação é um tema que está posto no cenário jurídico e perante os organismos de controle. Eu me lembro muito bem, em novembro de 2021, meio da pandemia, eu era o subprocurador-geral de Justiça do meu Ministério Público e recebi a ilustre visita do professor Giovanni, da professora Heloísa e do professor Tarcísio, quando ali numa prosa no final de tarde o professor falava sobre a possibilidade de eu assumir a direção de uma fundação. E eu fiquei muito surpreso e nas primeiras conversas que tive, o Guilherme foi um deles, não o Guilherme propriamente, mas os meus pares falavam: nossa, você está louco? Você vai deixar o Ministério Público para dirigir uma fundação que inclusive é privada e recebe recurso público? Ficou louco, é caso de internação. Eu diria que foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque eu estou absolutamente convencido que o modelo fundacional que nós, todos nós, mas eu acho que a Fundação Faculdade de Medicina tem um protagonismo aí, porque aquilo mexeu com os nossos brios, não é, professor Giovanni? A necessidade de mostrar a todos
a todos os organismos de controle o quanto a nossa disposição de cumprir os normativos estavam ali muito claras, as nossas disposições. E mais do que isso, propusemos, junto com as nossas co-irmãs, o escrutínio de um normativo. E hoje nós temos a lei das fundações, né? Absolutamente algo disruptivo, que conseguimos em 4 meses fazer com que aquele anteprojeto de lei da lavra do professor Carlos Ari Sandefeld, que hoje abrilhantou este evento na parte da manhã, pro bono, se dispôs a nos ajudar, e o governador do estado, o parlamento, entenderam rapidamente a nossa preocupação, e essa legislação foi aprovada em 4 meses. Então, um evento como esse, pensado pelo nosso professor Scaff, juntamente com o Richard, ele traz aí a possibilidade de nós aprimorarmos tudo aquilo que já está posto. Transparência não precisa mais ser dita, porque isto é uma realidade consagrada, inclusive, pela Controladoria Geral deste Estado. Nós não temos problema com transparência. O que problema ainda remanesce é a compreensão de tudo aquilo que nós fazemos. Porque, como bem dito aqui pelo Dr. Tiago, e eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, quando ele dizia que, na opinião dele, com relação à fundação, não há preconceito algum. Não há preconceito para aqueles que estão operando dia a dia. Porque para aqueles que estão vendo de fora, fundação talvez pudesse parecer algo que vivia na opacidade. Isso não é mais uma realidade. Ao longo desses 2 anos e 8 meses, eu e os meus co-irmãos trabalhamos com a certeza de que o modelo fundacional é bom para a sociedade brasileira. É mais do que bom, é necessário. O Complexo Hospital das Clínicas, o orgulho de São Paulo, o orgulho do Brasil, se não tivesse 2 fundações cuidando dele, certamente nós estaríamos vivendo hoje um momento de grande dificuldade. Mas ninguém melhor do que essa dupla aqui para dar um pouco do panorama que nós estamos vivendo e daquilo que nós podemos avançar. Aquele que executa e aquele que fiscaliza. Então, eu vou começar, não sei se tem alguma exposição, quem falará primeiro. Eu acho que posso deixar o Felipe falar primeiro, porque ele vai contar de como opera uma fundação com as características da Fundação Faculdade de Medicina. Eu diria, se não estou enganado, Flávio, que talvez as 2 maiores fundações do estado de São Paulo. A Fundação Butantan, que tem o Flávio Borgherese como diretor jurídico, e a Fundação Faculdade de Medicina. E a Fundação Faculdade de Medicina com uma peculiaridade. Ela tem 12.500 colaboradores, mais que muita empresa, né? A gente, quando comenta isso com empresários, ninguém acredita, pensa que nós estamos contando lorota, mas é a mais pura verdade. Então, eu rapidamente agradeço a todos aí a permanência até aqui. Daqui a pouco vamos poder ouvir o nosso reitor e o professor Giovanni Cherry, uma das lideranças do Complexo Hospital das Clínicas. E passo a palavra para o Dr. Felipe Neme, diretor de gestão da Fundação Faculdade de Medicina. O senhor tem ali 20 minutos, Dr. Felipe. Obrigado, Dr. Arnaldo, na pessoa da qual cumprimento também o Dr. Flávio Borgherese, presidente do nosso Conselho Fiscal. Aproveito estendendo os cumprimentos ao professor Fernando Scaff pela brilhante coordenação deste evento e agradeço na pessoa dele a todos os professores aqui presentes, em especial o professor Campilongo e a professora Ana Cláudia, por permissionarem aí que esse colóquio fosse realizado no Largo São Francisco. Agradeço também os meus colegas da Fundação Faculdade de Medicina e todos os demais colaboradores das fundações de apoio que integram aí esse sistema complexo e que se reverte efetivamente no interesse público da nossa sociedade. No caso da Fundação Faculdade de Medicina, o nosso propósito é fazer um recorte de fato para a área da saúde. E eu acho que isso torna o nosso processo um pouco mais fácil, né? Uma vez que a saúde é algo tão presente e tão sensível, seja para os órgãos de controle, sejam para aquelas pessoas que atuam aí na construção dos normativos. Iniciando a minha exposição,
e já também enaltecendo a qualidade do evento e principalmente a responsabilidade que é falar no último painel com professores e autoridades de tão expoente envergadura que foram aqueles que aqui antecederam essa exposição final. O meu racional está contextualizado em 4 frentes, né, deixando um pouquinho claro a complexidade do cenário atual, por que essas instituições acabaram surgindo, e isso não é novo, apesar do tema ainda ser de muita discussão ou até, de certo modo, incompreensão. Isso é um modelo já cristalizado e é muito feliz de escutar o que foi escutado aqui neste Salão Nobre, quando se diz da irretroatividade do modelo e da compreensão para que ele seja, assim, melhor estruturado para atender os seus objetivos. A administração pública, de maneira geral, e eu acho que o modelo de fundação de apoio, como foi bem pontuado, ele surge numa necessidade histórica do Estado de conseguir construir, em conjunto com a sociedade, soluções para os diferentes problemas atuais, e dentro dessa perspectiva os modelos de parceria, e aí entrando um pouco mais na operação, na efetividade e na gestão, tendo como case aí a nossa querida Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu trago primeiro algumas reflexões quanto ao cenário atual, né? A Fundação Faculdade de Medicina, ela tem amparado na sua missão, visão e valores 4 pilares: a assistência, o ensino, a pesquisa e a inovação. Os desafios na assistência, eles são muitos, né? Os impactos da pandemia, o envelhecimento da população, a sinistralidade, e aí olhando um pouco a saúde suplementar, os grandes desafios na saúde mental, o ensino também com a formação de recursos humanos de qualidade, a diversificação da oferta de cursos e níveis de formação, a empregabilidade e o cenário da inovação, que exige cada vez mais infraestrutura de pesquisa, recursos humanos suficientes para fazer frente a um eixo tão importante para o desenvolvimento de qualquer nação. Dentro desse cenário, o modelo de parceria público-privada também já é conhecido por todos há muitos e muitos anos. Eu tentei construir, e eu vou passar aqui de forma muito breve, porque ao longo da manhã e até nas exposições anteriores, os normativos de regência já foram bastante estressados, demonstrados, esclarecidos, mas você veja que do Decreto-Lei 200 de 67, a organização do Estado não teve grandes variações. Entretanto, os avanços da sociedade e a complexidade da sociedade evoluíram de forma importante. Então, a gente precisa, a cada momento, buscar alternativas que façam frente a esses desafios. E veja só, né, que lá no decreto Lei 200, em especial no artigo 10, a parceria com instituições privadas já era uma realidade, e isso por intermédio de convênios e outros instrumentos de cooperação. A Lei 14.133, também a nova Lei de Licitações, traz ali as necessidades que a administração pública, de forma objetiva, precisa seguir para a contratação de serviços, e da mesma forma, aqui um recorte, a Lei 10.261 trata da questão dos servidores públicos, né, o regime jurídico dos servidores públicos, ou seja, para você fazer a admissão de pessoal para atender os anseios das atividades de ensino, de saúde, você obrigatoriamente precisa realizar concursos públicos numa complexidade que muitas vezes é maior do que o anseio da população propriamente dita. A professora Heloísa Bonfá, eu acho que deu alguns exemplos aqui, né? As pessoas na pandemia tiveram muita gratidão pelo complexo HC por todo o atendimento prestado nos casos graves da pandemia. Mas o HC, ele passa todos os dias por uma pressão enorme, seja no seu pronto-socorro, seja no seu centro cirúrgico, seja nos atendimentos ambulatoriais cotidianos, ou seja, a necessidade de você repor recursos humanos, a necessidade de você comprar equipamentos,
tornar esse parque tecnológico ativo e repará-los em caráter emergencial é uma situação do nosso cotidiano. E a administração pública, em virtude dessas particularidades, acaba não conseguindo fazer frente no tempo necessário, e aí surge a necessidade de buscar na iniciativa privada essas cooperações. Eu trago aqui um estudo de 2017, que fala que no período de 2013 a 2016, a Secretaria de Estado da Saúde, ela realizou 26 concursos públicos para médicos, sem a existência de candidatos inscritos. Dos outros 22 concursos, também para médicos, com a existência de médicos inscritos, porém nenhum candidato foi habilitado. Por quê? As políticas de remuneração são diferentes, né? A atratividade do serviço público, com algumas mudanças previdenciárias, também tornaram esse perfil de colaboradores um pouco mais pensativos quanto à aderência dessas ações. Então, dentro de um universo de dificuldades da administração pública, e aí eu filtrei no pilar do ensino, da inovação, da pesquisa e da assistência, surge vários modelos de parceria e não existe um único modelo, né? A complexidade dos estados demandam situações específicas e multiplicidade de ideias e atuações. Dentro dos modelos de parceria que foram e que são conhecidos por vocês, eu restringi aqui, até amparado um pouco nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, né, que permissiona o acesso à saúde, à iniciativa privada, a atuação de instituições de direito privado, principalmente aquelas de caráter filantrópico, sem finalidade lucrativa, em cooperação com o Estado, o modelo de fundações e de associações. E aí sai as organizações sociais, as OCIPs e também as instituições reguladas pelo marco regulatório das organizações civis e nos seus diversos instrumentos, né, o contrato de gestão, o termo de parceria, o convênio. Então, diversas são as alternativas e hoje aqui falaremos especificamente do modelo de fundação de apoio. O ordenamento jurídico, eu acho que é algo que todos aqui, com as exposições todas, estão sabedores e já muito próprios, né? Essas fundações, elas são fundações criadas, constituídas por particulares, regulamentadas aí pelo Código Civil, dos seus artigos 62 e seguintes. Elas estão, sim, submetidas, na sua integralidade, ao Ministério Público, e aqui eu cumprimento a doutora Flávia, que responde pela Curadoria de Fundações do Estado de São Paulo, e na pessoa dela, todas as mulheres aqui presentes. E nessa linha, o modelo de fundação, ele tem a perspectiva de atuar, além da complementariedade ou da atividade típica de fundação de apoio, que eu vou colocar no slide seguinte, mas também com reconhecimento como organização de saúde. E aqui eu trouxe dois exemplos, né? A FFM funcionando como organização de apoio, como fundação de apoio clássica nos interesses do HC, e a FFM funcionando como organização social de saúde reconhecida no âmbito do Estado e também do município de São Paulo, atualmente com 3 contratos de gestão, né? As atribuições da fundação de apoio, na sua característica clássica, ela se concentra na gestão de recursos financeiros e no atendimento dos interesses das instituições apoiadas, em especial na contratação e aquisição de bens e serviços, na contratação de recursos humanos, fomento à pesquisa, ensino, assistência e a interação com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, para a consecução dos interesses das instituições apoiadas. A regulamentação, como o doutor Arnaldo fez na sua fala introdutória, é algo que muito é objeto de enaltecimento e comemoração, né? Se exigia, num modelo como no Estado de São Paulo, com instituições tão grandes e unidades de ensino de referência, ter um instrumento normativo que disciplinasse e desse mais segurança, não só para a atuação das instituições, mas também para o próprio Estado e para os órgãos de controle, fazer com que essas instituições funcionassem de uma maneira mais estruturada, e aqui o registro ao Governo do Estado de São Paulo e à Assembleia Legislativa por todo o seu empenho na materialização dessa regulamentação.
O modelo de organização social, como eu vou tratar e exemplificar para vocês um pouco mais adiante, ele permissiona, então, no exemplo da Lei Estadual 846 aqui de São Paulo, que pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, no caso, as fundações e associações, tenham ali o reconhecimento e, a partir daí, possam concorrer, dentro desses princípios, aos chamamentos públicos para a administração de serviços públicos de saúde. As vantagens do contrato de gestão, assim como das fundações de apoio, é a definição muito clara dos seus objetivos, é o contrato de resultado, né, o contrato de eficiência que vem do governo inglês, do próprio governo americano e aqui no nosso país, no final da década de 80, implementado pelo ministro Bresser Pereira na chamada reforma do Estado. Então, um contrato de eficiência que tem ali metas, indicadores e um orçamento muito bem definido. Olhando já a própria Fundação Faculdade de Medicina e contando um pouquinho como é a nossa rotina e o nosso papel em apoio ao SUS e também ao Complexo Hospital das Clínicas, a Fundação ela é constituída em 1986 por ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP e ao longo da sua trajetória teve um papel muito importante no apoio à faculdade, ao Hospital das Clínicas e na operacionalização de equipamentos estratégicos aqui no nosso estado de São Paulo. Então, criada em 86, tem como estrutura, mote, missão, visão e valores, o ensino, a pesquisa, a inovação e assistência dentro dos interesses da faculdade e do UHC e apoia e atua no aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira. O nosso modelo de governança é um modelo que tem aí um conselho curador, um conselho fiscal e uma diretoria executiva. Dentro dessa perspectiva, ela se relaciona, ora, na parte superior, com o HC e com a faculdade, como instituição de apoio na contratação de recursos e todo o suporte necessário, e na parte inferior, como organização social de saúde responsável pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o Instituto Perdizes e o Instituto de Reabilitação Luci Montoro, todos esses contratos de gestão realizados mediante chamamento público, concorrência com outras organizações sociais habilitadas no âmbito do Estado, tendo ali a FFM com o menor preço e melhor qualidade técnica ser logrado vencedora nesse processo. Na função de fundação de apoio, hoje em dia, como bem dito também, o HC ele não teria condições de atender toda a demanda que o Estado de São Paulo, e aí de abrangência inclusive nacional, como o nosso engenheiro Antônio José, superintendente, hoje pela manhã disse, o HC é o maior complexo hospitalar da América Latina e não conseguiria fazer frente hoje em dia sem o apoio da FFM nas suas atividades. Hoje em dia o HC tem um pouco mais de 23 mil colaboradores e 52% desses colaboradores são colaboradores contratados pela Fundação Faculdade de Medicina, buscando ali a integração total com o SUS na prestação de serviço público integral para a população do nosso país. Na área da Faculdade de Medicina também são diversas as contribuições para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa, né? Em 2000 a 2008, na gestão do professor Giovanni Guiducerri, a Fundação Faculdade de Medicina encampou ali, em conjunto com a liderança do professor Giovanni, o restauro e a modernização de todas as instalações da Faculdade de Medicina e hoje apoia de maneira irrestrita o funcionamento dos nossos laboratórios de investigação médica, também apoiando na aquisição, atualização de vários insumos e demandas na área da pesquisa. E como em relação, quando você contra dados não tem argumentos, eu acho que a efetividade e a gestão, ela se materializa um pouco nesses slides subsequentes, né? O Instituto do Câncer aqui do Estado de São Paulo, uma instituição gerenciada pela Fundação Faculdade de Medicina, ele foi a primeira instituição que atende integralmente pela rede pública do SUS, acreditada pela Joint Commission International. É uma certificação internacional e foi o primeiro hospital público que atende o SUS com essa certificação. Em 2022, recebeu o título de melhor programa de residência médica em oncologia do mundo.
Eu acho que isso é um trabalho e resultado de um esforço, de uma gestão efetiva. O ICESP é um gigante que todos conhecem no Espigão da Paulista, com 38 mil pacientes ativos e mais de 500 leitos operacionais. O Instituto Luci Montoro, um outro contrato de gestão na mesma linha, né, com 492 saídas hospitalares, um orçamento de mais de 40 milhões de reais por ano. E na pandemia, eu acho que alguns números são fundamentais, né? A Fundação conseguiu prover para o Hospital das Clínicas, no auge da pandemia, a contratação de mais de 2.600 profissionais. Eu acho que é inimaginável, né, se não existisse uma fundação de apoio com a agilidade exigida para o modelo fundacional, esse volume de profissionais não seria contratado e automaticamente os prejuízos para a saúde pública e para milhares de pessoas seriam efetivamente desastrosos, né? A atuação na pandemia proporcionou uma sequência de parcerias internacionais na área do Covid e também outras áreas de conhecimento. O Instituto Perdizes, nosso último contrato de gestão, atua com a linha de álcool e drogas e com um pouco mais de 2 anos, ele teve ali 184 leitos operacionalizados e 650 funcionários contratados até aqui. Olhando já e caminhando para a questão do fortalecimento da gestão, acho que 3 banners são estruturantes nas nossas atividades, né? A transparência, uma relação muito grande com todas as partes interessadas, sociedade, órgãos de controle e muita responsabilidade na gestão desses recursos. Então, o portal da transparência da Fundação Faculdade de Medicina, ele era em 2022 abastecido com um pouco mais de 500 documentos. Hoje em dia ele modestamente um portal que tem ali o reconhecimento da Controladoria Geral do Estado e serviu de exemplo como transparência das atividades e dos recursos públicos administrados, e em 2024 teve um pouco mais de 2.400 arquivos disponibilizados para consulta irrestrita da população. Além disso, canais que estabelecem ali o atendimento a dúvidas, esclarecimentos ou manifestações de públicos internos e externos dentro da nossa estrutura, e um modelo de controle muito rígido com a constituição de um conselho fiscal, um escritório de compliance que trabalha além da prevenção, mas também em ações estruturadas, buscando ali eficiência e mitigação dos riscos. A gestão dos riscos ela foi feita mediante critérios muito bem definidos, e a nosso objetivo geral, ele tem como meta várias linhas de atuação. Então, a parte de suprimentos, tecnologia, pessoas, finanças, com a revisão dos nossos normativos internos, a reformulação dos nossos regulamentos, estatuto, regimento de compras e contratação, não só de bens e serviços, mas também de pessoal. E aqui a gente percebe uma aderência muito grande ao painel anterior, onde a execução dessa instituição ela está vinculada a normativos próprios que não consideram a lei de licitação e de administração de pessoal na sua essência, mas todos os seus princípios para bom uso e execução dos recursos públicos administrados. Um mapeamento de processos e também a gestão de indicadores de performance, que se você analisasse, são mais de 200 indicadores acompanhados de maneira permanente, que se todos fossem estratificados em linha, seriam 2.392.000 linhas de acompanhamento da gestão estruturada da nossa Fundação Faculdade de Medicina. O fortalecimento da gestão de pessoas para alcance dos resultados é algo que determina o nosso dia a dia. O nosso regulamento de compras e contratações com SLAs bem definidos e processos extremamente claros são pontos inegociáveis na administração da Fundação Faculdade de Medicina, e já na liderança do Dr. Arnaldo Rossepian, a estruturação de um planejamento estratégico. O nosso vice-diretor, ex-diretor da Faculdade de Medicina, o professor Tarcísio, sempre fala que se você não sabe para onde vai, não existe vento a favor, né? Então, o processo de planejamento, de estruturação das nossas ações é planejado de forma extremamente organizada.
indo já para o encerramento, né, essa relação fundação de apoio, atuação em benefício das universidades públicas e dos hospitais de ensino, possibilitou à Fundação Faculdade de Medicina, no ano de 2023, em conjunto com o HC e com a Secretaria de Estado da Saúde, formalizar o primeiro convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Estado de São Paulo, um PDI para a saúde digital. Isso tem como perspectiva a diversificar o atendimento mediante o uso de tecnologia, na verdade, instrumentos de telesaúde, que aumentarão a oferta de serviços, além de agilizar diagnóstico e outras resoluções para demandas da população. Caminhando já, então, para o slide das considerações finais, o que a gente percebe é que, hoje em dia, o nosso ambiente ele ainda exige eventos como esse, uma reflexão conjunta dos diversos atores, para cada vez mais fortalecer esse modelo, mas já dentro de um entendimento e de um conjunto normativo um pouco mais sólido, né? A garantia de uma gestão profissionalizada e alinhada efetivamente garante os resultados e a tranquilidade em interagir e em demonstrar essas ações sem preocupações, aberto a escutar opiniões diferentes e se preparar para melhoria contínua. Os desafios eles só tendem a aumentar, mas efetivamente o Estado de São Paulo, com as suas instituições, tem todas as condições necessárias de enfrentar os desafios que serão cada vez mais crescentes. Eu agradeço novamente a disponibilidade, a oportunidade conferida e também ao tempo dedicado por cada um dos senhores e senhoras. Uma excelente tarde. Queria cumprimentar o Dr. Felipe Neme, e acho que a fala do Felipe, ela detalhou bastante bem a dimensão da Fundação Faculdade de Medicina e quantas frentes ela está envolvida. Portanto, mais do que nunca, você demonstrar aos organismos de controle como de fato funcionamos e que o nosso grau de transparência é o grau de transparência de excelência. E ainda que tenhamos que avançar mais, não temos nenhum compromisso com o erro. Estamos sempre dispostos a ouvir as orientações dos organismos de controle, mas quando divergirmos, vamos divergir amparado na boa doutrina, e acho que hoje, na parte da manhã, todos nós fomos brindados aí com falas muito aprofundadas de qual é a compreensão que uma instituição como as fundações de apoio tem perante os formadores de jurisprudência, de doutrina aqui em nosso país, compreendem aquilo que envolve uma fundação de apoio nos moldes da Fundação Faculdade de Medicina e das suas co-irmãs. E rapidamente, porque em breve o nosso reitor está chegando, já fui avisado aqui, que ele chegará em mais alguns minutos, eu vou passar a palavra ao Dr. Flávio Borgherese, diretor jurídico da Fundação Butantan e presidente do Conselho Fiscal da Fundação Faculdade de Medicina. Por favor, Dr. Borgherese. Obrigado, Arnaldo. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer o convite, é uma honra estar nessa casa novamente. Agradecer o Arnaldo Vocêpian pelo convite, o doutor professor Campilongo, professor Facuri, a professora Heloísa. Cumprimentar o meu amigo Richard Paikin, também conhecido como irmão da Mariana, professor Guido Celli. Eu preparei aqui a minha apresentação e, ao longo da manhã e do dia, muitos dos professores abordaram de uma forma um pouco mais teórica o que eu vou mostrar aqui. Hoje vou falar um pouquinho da estrutura da Fundação Butantan, dando um pouquinho de concretude ao que a gente viu ao longo do dia. Eu acho que vai ficar mais fácil, um pouco mais fácil a compreensão.
Então, o Instituto Butantan ele é um órgão público vinculado à Secretaria de Saúde e ele é responsável pela produção de soros hiperimunes e das vacinas. Então, 100% das vacinas de influenza e 100% também dos soros hiperimunes consumidos pelo SUS hoje são produzidos pelo Instituto Butantan, além de outros produtos, de outras vacinas, tudo com o apoio da Fundação Butantan. Contando um pouquinho a história dessas duas entidades, né, da Fundação e do Instituto, o Instituto nasceu em 1901, no meio de uma crise de peste bubônica, e passou a desenvolver pesquisa, e nessa época já começou a trabalhar com os soros hiperimunes. Em 1986, então, você veja que 80 anos depois da sua criação, ele lançou as vacinas de difteria, tétano e coqueluche. Em 1989, a Fundação Butantan foi criada por por pesquisadores do Instituto Butantan. Assim como nessa década, você vê que o Felipe mostrou que em 86 foi criada a Fundação Faculdade de Medicina, também nessa mesma época foi criada a Fundação Zerbini. Pensou-se num modelo de apoio a essas instituições, especialmente para a captação de recursos. Hoje a gente sabe que essas fundações elas fazem muito mais do que captar recursos, né? Elas participam da gestão dos institutos e das universidades, enfim, mas na oportunidade o que pensou-se foi em como captar recursos e tentar desburocratizar um pouco a aplicação desses recursos. E aí você veja pela linha do tempo que a partir da entrada da Fundação Butantan houve um crescimento exponencial dos produtos que passaram a ser produzidos pelo Instituto Butantan, junto com esse apoio. Então, em 1993 tem a hepatite B, em 2000 a vacina da influenza. E aí, assim, quando eu falo de uma vacina, vocês têm que imaginar que são mais de 10 anos de pesquisa ou de transferência de tecnologia. Então, o lançamento em 2000 demanda, você põe 10 anos para trás dos pesquisadores trabalhando no desenvolvimento desse produto. Então, em 2002, uma parceria para a vacina da raiva. Em 2022, o Butantan entra no mercado de anticorpos monoclonais com o adalimumab. E agora, para 2025, a gente tem a expectativa aí da produção da vacina da dengue e do chikungunya. Tudo com o apoio da Fundação Butantan. Então, ela é uma entidade privada, como já se falou aqui, sem fins lucrativos, formada a partir de patrimônio de alguns pesquisadores, sempre tendo em mente que o objetivo dela é apoiar o Instituto nas suas missões. Isso está escrito no seu Estatuto Social e é o objetivo da Fundação Butantan. A Fundação hoje ela existe para dar apoio às missões institucionais do Instituto. É um braço operacional, né? Eu costumo dizer que o Instituto Butantan é a cabeça e o coração, e a Fundação Butantan são os braços e as pernas desse complexo aí de vacina. Durante muito tempo houve um questionamento por parte dos órgãos de controle dessa relação jurídica entre Instituto e Fundação. Sempre foi feito através de um termo de cooperação, através de convênios, e o tribunal, assim como fazia bastante com a Fundação Faculdade de Medicina, questionava esse gerenciamento dos recursos por parte da Fundação, porque a Fundação passou a gerenciar a receita dos produtos do Instituto Butantan. Então, o Instituto Butantan é uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, com base na Lei de Inovação, ele foi considerado um ICT, e o Decreto Estadual de Criação, que foi reeditado, deixa isso bem claro. A Lei Federal de Inovação, que já foi explicada aqui, ela autoriza o Estado a estimular parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência. Então, o Instituto Butantan está autorizado pela legislação de inovação, pela Lei de Inovação, a buscar essas parcerias. O parágrafo único autoriza essas entidades privadas parágrafo do artigo 18 da Lei de Inovação, autoriza essas entidades privadas sem fins lucrativos
a captar, gerir e fazer toda essa gestão dos recursos da ICT, obviamente que desde que revertidas à entidade, né, à instituição de ciência e tecnologia. E o decreto estadual que regulamentou a lei de inovação aqui no estado de São Paulo, também no seu artigo 11, repete essa autorização para que, aí sendo bem específico com relação às fundações de apoio, para que a fundação de apoio possa fazer a gestão desses recursos que são públicos, né, de uma forma um pouco mais, menos desburocratizada, vamos dizer assim. Então, com o auxílio da PGE e com esse fundamento jurídico, foi feito um contrato que denominou-se como contrato de aliança estratégica, embora a lei de inovação fale de contrato ou convênio, a PGE entendeu por bem denominá-lo como contrato de aliança estratégica, com fundamento na lei de licitações. Então, a Fundação Butantan foi contratada por dispensa de licitação. Essa dispensa de licitação também foi um permissivo trazido pela lei de inovação, que houve uma alteração na lei 8666, que é a lei anterior de licitações, e incorporada agora pela nova lei de licitações. Então, hoje, essa é a situação jurídica da relação da Fundação Butantan com o Instituto. O contrato de aliança estratégica é um instrumento jurídico que delega, e aí com fundamento legal na lei de inovação, à Fundação a gestão e aplicação das receitas do Instituto, mas, como eu já disse aqui, sempre tendo como missão e estando vinculada aos interesses públicos e institucionais do Instituto Butantan, que é o interesse público, serviços relacionados à saúde, pesquisas e desenvolvimento. Esse contrato de aliança estratégica ele tem um plano de trabalho, que ele é elaborado pelo Estado, e que deve reger a aplicação desses recursos. Então, tem uma série de obrigações que a Fundação deve cumprir nesse plano de trabalho e prestar contas anualmente para que o poder público tenha o controle desses recursos. Aí aqui até pegando o gancho na mesa anterior, hoje a Fundação Butantan ela tem o seu balanço, o seu balanço auditado pelo Tribunal de Contas. Mas os recursos públicos, eles vêm por meio desse contrato de aliança estratégica que também vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então, eu lembro também da palestra do professor Floriano, dizendo que seria inconstitucional a gestão do Tribunal de Contas na análise desse balanço das fundações. Talvez aqui a gente tenha uma saída para que o Tribunal de Contas se sinta seguro em ter o controle ou a segurança da correta aplicação dos recursos públicos, porque há uma prestação de contas, sem necessariamente ter que entrar no balanço da Fundação Butantan, que é uma entidade privada. Então, o contrato de aliança estratégica deixa bem claro que não há uma delegação do poder decisório do Instituto. Então, quem decide o que vai ser feito com o recurso que é repassado para a Fundação é o Instituto. Só voltando um pouquinho, eu falo isso, parece um pouco óbvio, da gestão do recurso, mas, às vezes, a Fundação Butantan ganhou um tamanho muito grande quando comparado ao Instituto. Então, a Fundação Butantan hoje tem 3.500 funcionários, o Instituto tem 500. Então, algumas vezes, as pessoas que sentam na cadeira da Fundação Butantan se veem maior do que o Estado, e aí, porque a referência de Estado deles é o Instituto, e aí, às vezes, gera algum conflito. Então, acho que até por isso a PGE fez questão de deixar isso bem explícito no contrato de gestão, no contrato de aliança estratégica. Então, eu falo um pouquinho aqui dos ganhos de efetividade, isso aqui já foi bastante discutido aqui no dia de hoje. Então, a contratação de pessoal, havia um questionamento no passado do Tribunal de Contas, que pedia para que a Fundação Butantan fizesse concurso público para as atividades meios, aí eu falo concurso mesmo. Isso foi superado,
Então, aqui eu até cito um acórdão do TCE, que esse é um acórdão do Pleno, que diz o seguinte, ó, não há que se falar em concurso público, porque a gente não está falando de cargos públicos, nem de empregos públicos. Então, hoje, a Fundação Butantan está autorizada, né, pelo Tribunal de Contas a fazer suas contratações mediante processo seletivo, obviamente seguindo os princípios constitucionais de impessoalidade, publicidade, transparência, mas é um ganho de efetividade muito grande. Eu falei aqui, são 3.500 funcionários, com um turnover de 3% a 4% ao mês. Você imagina, na época da pandemia, em que todo mundo queria ficar em casa para preservar a vida, e o Instituto Butantan precisou fazer o desenvolvimento da vacina. O Instituto Butantan não parou. As pessoas que ficavam doentes, o Instituto Butantan precisava contratar para repor. Então, essa facilidade, essa agilidade no processo de contratação foi fundamental. Aí também falou-se aqui em salvar vidas, da Fundação Faculdade de Medicina com o Hospital das Clínicas. Eu acredito que esse modelo fundacional também foi importante na pandemia para o Butantan, para a gente conseguir finalizar o processo de produção de vacinas. Também foi bastante discutido aqui com relação à contratação de obras, serviços e insumos. Aí eu vou falar um pouco da realidade hoje da Fundação Butantan. A gente, seguindo decisões do Tribunal de Contas, faz licitação para atividade meio. Então, quando a gente vai contratar segurança, quando a gente vai contratar vigilância, quando a gente vai contratar limpeza, a gente faz licitação pela 14133. E, para atividade fim, a gente segue o nosso próprio regulamento de compras, que também segue os princípios constitucionais e os princípios da lei de licitação, mas é um modelo um pouco mais flexível, permite uma agilidade muito grande na compra dos produtos e na contratação de serviços. Há algumas decisões do Tribunal de Contas aí que já sinalizam para que todas as contratações possam ser feitas por regulamento próprio de compras, mas isso ainda não é pacificado no tribunal. E a Fundação segue isso porque ela sempre recebe esse apontamento nas suas auditorias de balanço. A gente vê um caminho para a mudança, estamos trabalhando internamente num regulamento único, até porque a lei de inovação, quando ela foi regulamentada aqui no âmbito do Estado de São Paulo, o decreto estadual permitiu que todas as compras e contratações fossem feitas com base no regulamento próprio de compras. Então, a gente entende que, até por essa relação ter sido formalizada com o contrato de aliança estratégica, com o fundamento na lei de inovação, a gente teria condições de mudar esse entendimento do Tribunal de Contas para que as contratações sejam feitas todas agora a partir de um regulamento de compras único. Aqui, explicando um pouquinho das peculiaridades do Butantan na produção de vacinas e imunobiológicos, a gente é obrigado a seguir rigorosos protocolos de sistema de qualidade, tanto na produção como no desenvolvimento, até para pesquisa também. Então, a gente segue as boas práticas de fabricação, de laboratório e clínicas. São padrões baseados tanto na Anvisa, que é o órgão regulatório nacional, como em órgãos regulatórios internacionais, que é o EMA da Europa, o FDA dos Estados Unidos, a WHO da ONU. Então, ao seguir esses padrões rígidos de qualidade, os nossos fornecedores eles ficam muito restritos. E como eles são muito restritos para um mercado que é cada vez maior, eles têm uma certa resistência de participar de processos licitatórios desse procedimento, porque eles têm mercado, eles não precisam se submeter a um processo demorado e burocrático, com uma série de documentações, enfim. Isso causa uma grande dificuldade, causaria uma grande dificuldade para a Fundação Butantan
ou para o Instituto, né, se ele não tivesse o apoio da Fundação Butantan, para ele fazer esse tipo de contratação. Muitos desses fornecedores, como eu coloquei ali, são inclusive fornecedores exclusivos, tá? Agora, já indo mais para a parte final, eu trouxe alguns números que demonstram como é importante esse modelo fundacional de apoio ao Instituto. Então, hoje, o Instituto Butantan, graças a essa parceria com a Fundação, tem em seu portfólio uma série de vacinas. Então, a gente trabalha com a influenza, né, que é o carro-chefe do Instituto Butantan, com a hepatite A, o Covid, o DTPA, a vacina do HPV, raiva, hepatite B e os soros, né, antivenenos, e o adalimumab. Então, só de soros são 600 mil doses por ano, que é entregue quase que 100% para o Ministério da Saúde. E o Butantan hoje está entre os top 10 produtores de vacina do mundo. Nossas exportações de soros ainda são pequenas, 1.600, mais por causa da nossa capacidade de produção do que por conta da demanda internacional. Então, a gente tem condições de dobrar a nossa venda de soros para mais de 1.200.000, mais de 1.500.000 doses, exportando para o mundo inteiro. Hoje, a nossa exportação ela é pequena, é mais simbólica. A gente também tem aberto o mercado para exportação da vacina da influenza, então aumentamos para quase 6 milhões de doses. E graças também a essa parceria, hoje o Instituto Butantan tem 146 pesquisadores doutores, 6 mil artigos publicados, 99 tecnologias patenteadas. Tem uma escola superior que atende ao mundo inteiro, tá? Então, com cursos presenciais e online de especialização e pós-graduação. São 24 mil alunos em 24 países diferentes, 75 cursos, e a nossa biblioteca é visitada por estudantes e pesquisadores do mundo inteiro. Colocar tudo isso de pé, óbvio, seria impossível se a gente não imaginasse essa estrutura fundacional, essa parceria do público com o privado e esse apoio da Fundação Butantan. É isso. Eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos, na pessoa aqui do meu filho, que veio me ver e não olhou o celular, e da minha esposa. E eu agradeço a todos. Obrigado. Queria agradecer ao Dr. Flávio Borgherese e rapidamente, acho que fica muito evidente, né, que nós tratamos aqui de duas fundações gigantes e que elas têm por missão cuidar de outros dois gigantes, não é? O Instituto Butantan e o Complexo Hospital das Clínicas. Então, com transparência, com responsabilidade, nós continuaremos essa jornada na certeza que vamos poder estar avançando no tempo, comemorando as nossas vitórias. Hoje mesmo o Complexo Hospital das Clínicas está em festa, não é, professor Giovanni? Um dos institutos, o Instituto de Radiologia, completa hoje 30 anos, sob a liderança do professor Giovanni Cerri. Eu tive a oportunidade de rapidamente passar para dar um abraço no professor, não pude ficar durante toda a solenidade em homenagem a esse grande feito da comunidade médica da nossa Universidade de São Paulo, mas isso mostra que também sem as fundações, sem a Fundação Faculdade de Medicina, essa jornada certamente teria sido muito mais difícil, né? Então, estamos convencidos que esse modelo veio para ficar e nós vamos aperfeiçoando ele a cada dia. Quero agradecer a todos, professor Scaff, saudar o nosso magnífico reitor, o nosso diretor, professor Campilongo, da minha querida Faculdade de Direito, que eu sempre levo no coração e na minha memória, o meu amigo, o conselheiro Richard Paiquinho, o Felipe, o Flávio e todos os senhores, e muito obrigado aí.
Eu vou pedir licença em deixar de lado a pergunta, porque o nosso magnífico reitor já se encontra na casa, então seria uma descortesia fazê-lo aguardar. Então, fica essa pergunta, será respondida oportunamente e encaminhada caso o e-mail esteja aqui disponibilizado. Muito obrigado. Agradecemos novamente a todos os participantes deste nosso quarto e último painel, ao Dr. Arnaldo Rosepian Júnior, Dr. Felipe Neme de Souza e o Dr. Flávio Borgherese. Muito obrigado a todos. Vamos fazer uma foto aqui à frente com os integrantes deste quarto painel e, em seguida, já a palestra magna de encerramento com o nosso magnífico reitor, acompanhado pelo Dr. Giovanni. Obrigado a todos. Mais uma foto. Valeu. Só mais uma, atenção.